Gente, boa noite. Convidei Gabi aí. Gabi, te convidei. Aí, vamos ver se vai dar certo agora. Eu não. Pra mim, ainda você não aparece. Meu Deus, eu tô te vendo. Mas o pessoal. Não, eu vejo você. Eu não vejo você. Eu me vejo, mas eu não vejo você. Só que o pessoal falou nos comentários que. Eles estão vendo. É. Eu tô te vendo. Não, eu vejo. Eu me vejo também, só que eu não vejo você. Pois é, eu tô te vendo e tô te vendo e tô me vendo. Nossa, que. Eu tô vendo nós duas, não tô conseguindo ver o que eu mexo aqui pra mudar. Se alguém souber, gente, me fala aqui, porque. Pessoal, está aparecendo as duas. Então, tranquilo. Mas é ruim, né? Você não vê. Porque... Vai ficar gravado, né? Não tem problema, então. Se vocês estão vendo nós duas, mas comenta aí então. Que é então, né, Gabi? Você falou que estão vendo. Deixa eu ver a divisão de tela. O meu tá certo, tô te vendo. É que o meu não aparece as configurações. Enfim, pra mim não aparece, mas tudo bem. Então, tá aparecendo as duas, ela falou aqui. Então. Gente, então deixa eu apresentar a Gabi aqui, ela vai se apresentar melhor, mas eu vou, porque essa live vai ficar gravada, né? A Gabi, ela trabalha com a história da moda, ela fala muito sobre a história da moda, então eu comecei a seguir ela no Instagram e já ouvi o podcast dela, vários ensinamentos maravilhosos. Ela tem curso também na QIFI e que fala sobre... Você tem curso de tecido? Qual outro? Não, eu tenho um curso sobre a moda na era eduardiana, tem a comunidade no Telegram que tem conteúdos exclusivos sobre história da moda em geral, e tem um curso sobre o luxo, né, a partir da perspectiva do Thorstein Veblen, que foi um grande pensador aí do século XIX, e mês que vem vou ministrar um curso sobre história do figurino. Isso, do figurino, que é do figurino que eu quero fazer, do figurino. E a gente vai falar hoje sobre a moda, né? Sobre a importância do... Peraí, Gabi, que eu perdi as perguntas que eu tinha feito aqui para você. Boa noite, pessoal. Da alta costura, né? A gente vai falar sobre a alta costura, como que a alta costura influencia na roupa que a gente veste hoje. Porque tem pessoas que não ligam para a moda, falam que não ligam, que não importa com vestir. Mas o vestir é uma arte, né? Eu falo que o vestir, ele faz parte da arte. A moda, ela é uma arte, ela conta uma história. Eu acho muito interessante o seu nome, né? A história da moda, porque realmente é uma história. Então, tudo que a gente vive reflete na moda. Né, Gabi? Exatamente. Tudo tem um contexto, né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê. E a minha frente de pesquisa é justamente a história da moda. Eu acho que nós precisamos olhar para o passado com uma visão muito madura, entendendo que o passado da moda teve coisas muito positivas, teve coisas muito negativas, e aquilo que é positivo a gente pode aperfeiçoar, e aquilo que é negativo a gente não repete. Isso eu quero que você fala, porque você entende tanto desse assunto, eu quero que você conta um pouquinho, assim, o que diferencia a alta costura, né, do prêt-à-porter. Primeiro tem que explicar às pessoas o que é o prêt-à-porter. Aí você pode falar, porque muita gente não sabe. O prêt-à-porter é a roupa pronta para vestir. Por muito tempo, fazer roupas foi algo muito trabalhoso, porque não haviam máquinas, né? Nem máquina de costura, nem máquinas para fiar. Era um processo muito artesanal. Então, o ser humano estava envolvido muito ativamente em todas as partes do fazer o vestuário. Então, era plantar o linho, plantar o algodão, fiar, tecer, tingir esses tecidos, bordar esses tecidos, fazer o corte, fazer a modelagem, e era um processo que fazia com que os custos, né, de uma roupa com muitos adornos fosse caro, né? Esse processo ele vai ser facilitado durante a segunda Revolução Industrial,
né? Já na primeira Revolução Industrial nós temos ali alguns avanços, mas na segunda Revolução Industrial a gente tem uma democratização da moda, vamos dizer assim, porque vão surgir máquinas de costuras, tudo vai ficar mais rápido. Então o prêt-à-porter, ele, digamos que ele tem ali as suas origens no século XIX, mas ele começa a ficar mais popular de fato na década de 1940. A gente diz que ele, por causa da Segunda Guerra, mas já tem a sua gênese ali no século XIX. A mesma coisa com a alta costura, né? A alta costura, as pessoas acham que a alta costura temos dois grupos aí de pessoas que vão falar a alta costura é só aquilo que é a excelência da excelência e que é feito na França, e outras pessoas vão chamar de alta costura qualquer tipo de roupa que é muito bem feita, mas na verdade a alta costura ela é judicialmente protegida pelo Estado francês. Então, desde 1945 tem a tutela da França e com seus próprios critérios. Então, a partir de 45 passa a ser uma coisa legal. Então, não é toda marca que vai poder falar que a alta costura, inclusive, pode receber processo. Então, quando a gente fala de alta costura, a gente precisa ter depois de 1945 e antes de 1945. Mas em ambos os casos, a alta costura ela vai precisar atender critérios da Câmara da Alta Costura. A Câmara da Alta Costura é que vai colocar ali os seus critérios. Os critérios antes de 1945 eram um pouco diferentes dos critérios atuais, mas haviam critérios para que essa roupa estivesse sempre sendo produzida em um alto nível de confecção. Uhum. Então, eu ia até te perguntar quais são os requisitos para uma marca ser considerada alta costura. Tá, então, a alta costura, ela vai ser dividida, as marcas, em 3 categorias, que são, você precisa fazer parte da Câmara de Alta Costura, você precisa de uma aprovação legal. Todos os anos as marcas precisam se apresentar e submeter, e aí precisa ter um determinado número de profissionais, precisa ter um ateliê na França, e se quiser ser um membro permanente, porque nós temos os membros permanentes, os membros convidados e os membros correspondentes. Então, por exemplo, os membros correspondentes, por exemplo, como a Valentino, por exemplo, são marcas que não foram fundadas na França, mas que têm um ateliê na França e que atendem aos critérios da Câmara da Alta Costura. E tem os membros que são convidados, que aí vai depender, cada ano tem marcas convidadas. Agora, os membros permanentes, ou seja, aqueles que podem usar com toda a sua legalidade ali o termo de alta costura, esses membros, eles precisam ter a sua marca fundada na França. Isso é um critério. Por mais que o diretor criativo, por mais que o fundador não seja francês, essa marca ela precisa ter sido aberta na França. E ela precisa, então, ter sido aberta na França, ter um ateliê em Paris, ter um determinado número de funcionários, um determinado número de bordadeiras, o mínimo possível de máquina de costura. Então, praticamente quase tudo, né, principalmente a parte dos acabamentos, será feito à mão. Isso é um critério muito importante. Além de outros detalhes, como o fato de que essas marcas de alta costura, elas precisam se apresentar 2 vezes ao ano, né? Que é em janeiro, que é o desfile de primavera e verão, e agora que nós estamos na Semana de Alta Costura, em julho, que são os desfiles de outono e inverno. Uhum. E eu acho muito interessante como que, e a alta costura mesmo, as peças de alta costura, são pouquíssimas pessoas que compram, né? Geralmente, essas pessoas já são clientes ali das maisons, né? E é chamado de haute couture, né? Em francês. E essas peças, tem até um filme, que eu não sei se você assistiu, se alguém aqui assistiu, que acho que é Mrs. Harris vai a Paris.
Que é um filme muito interessante, né? Que ela é uma faxineira de uma casa e ela abre um guarda-roupa e vê um vestido de Dior. E ela fica encantada com aquele vestido. Então, por isso que eu falo que o vestir, ele é mágico, ele transforma a gente. Na verdade, quando você veste aquela roupa, uma roupa que você sonha, uma roupa que você se sente bem, que você se sente bonita, aquilo impacta diretamente no comportamento das pessoas. Né? Exatamente. Elas mudam o comportamento. Então, é muito lindo esse filme, porque aí ela começa a viver a vida em busca de comprar um vestido de Dior. Né, de usar um vestido de Dior. E aí tem toda aquela trama. Eu não vou contar tudo, né? Vou dar spoiler para as pessoas assistirem, porque. E aquela história é real, né? Tá até no livro que eu tô lendo, conta essa história. Eu tô lendo um livro que fala sobre a arte de vestir, que é esse aqui. Ele conta essa história. Não dá pra você ver, né, Gabi? Você não tá me vendo. Não dá. Não consigo. Ai, meu Deus. Vou ver depois. Eu tô mostrando. A arte de vestir fala o que a roupa diz sobre nós. Então, nesse livro conta essa história dela. É muito interessante a gente saber. E como e ela não sabia. O sonho dela era um Dior, mas ela não tinha nem lugar para ir, né, com o Dior. Isso. Concorreu ao Oscar de melhor figurino esse filme. Não ganhou, mas concorreu. Você entende muito sobre figurino também, né? Você fala muito sobre figurino. Você estuda sobre isso também, né? A questão dos figurinos, que eu acho também super interessantes. E só um parêntese aqui. Que dica que você dá de um filme que você acha muito importante para quem quer saber, entender sobre figurino, assistir? Quem gosta de moda, que quer entender. O figurino desse filme, ele foi muito bom porque ele é um período de transição, né? Ele é o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa entender que quando a guerra termina, em 1945, os efeitos da guerra não desaparecem do dia para a noite. A Grã-Bretanha vai deixar de produzir com os parâmetros do vestuário utilitário por volta de 1951, 1952. Então, até 1951, 52, as roupas na Grã-Bretanha elas estavam ainda bastante sóbrias, porque era um país que estava passando por um processo de reestruturação econômica. E esse filme já mostra Paris num cenário completamente diferente. Até as cores. Quando o filme está na Inglaterra, as cores são diferentes, são cores mais fechadas, todo mundo com roupa mais de alfaiataria, cortes retos. E quando vai para a França já é um outro universo. É o universo da alta costura, é mais colorido, tem mais cor. Então o filme, na parte do figurino, mostra bem essa nuance da moda na Grã-Bretanha e daquilo que era usado em Paris no pós-guerra. Qual que é o nome do filme? Senhora Harris vai a Paris. É o da senhora. É esse mesmo. Isso. Achei que você estava... esse Não, filme... Eu indico o figurino dele, eu acho que ele faz um contraste interessante entre essa moda utilitária da Grã-Bretanha e a alta costura. E porque eles também desfilaram no filme, eles fizeram reproduções de desenhos do Christian Dior e ficaram recriações muito interessantes, muito bem feitas. Eles pegaram o arquivo da Dior, eles contaram com a ajuda da Dior para poder fazer. Quem assinou o figurino foi a Jenny Beavan, que é uma vencedora aí do Oscar. Ela já ganhou mais de uma vez o Oscar, uma figurinista extremamente competente, e é um filme extremamente agradável também. É muito bom. E a alta costura, como que surgiu a alta costura e por que você acha que a alta costura hoje em dia ela é tão relevante nesse tempo? A gente volta um pouquinho para o início da alta costura, né? Porque a gente vai dizer que a alta costura, ela nasce com um personagem que é muito mítico, né, dentro da história da moda, que é o Charles Frederick Worth. Antes do Worth, quem fazia as roupas das mulheres eram as costureiras ou os alfaiates. As costureiras, elas ficavam mais com a parte de fazer lingerie, roupas infantis, e tinha esse domínio dos alfaiates. Quando o Worth ele vem com uma proposta muito diferente, que ele sai daquele lugar passivo, né? Porque até então
os costureiros, eles faziam aquilo que os clientes pediam. Então, o cliente ia até a modista, ia até o alfaiate, falava as suas ideias, as suas preferências, os seus gostos, e o costureiro apresentava aquilo que era pedido. O Worth não, né? Primeiro que ele teve um contato muito grande com tecidos, ele trabalhou em loja de tecidos, então a criação dele sempre partia do tecido para a roupa, de fato. Então ele levava muito em consideração nesse processo de criar roupas a matéria. E o Worth, ele inverte. Então já não vai ser mais a cliente que vai dar... não é que a cliente não tinha voz com o Worth, mas o que ele faz e muda e que é muito transformador ele vai criar os próprios modelos. Ele vai fazer as suas próprias criações, vai apresentar essas criações primeiramente na sua esposa e depois em outras manequins. Apresentar essas roupas em modelos vivos era já uma coisa muito diferente para o século XIX. Então ele começa já com aqueles primeiros desfiles. Ele não foi o primeiro a fazer desfiles de moda, mas foi um dos primeiros, certamente. E ele inverte aquela lógica, né? E ele ganha ali uma grande contribuição que é a Eugênia da França fica muito encantada com as criações do Worth. Ela é uma pessoa influente dentro da corte francesa. Então, pouco a pouco, ele vai conquistando essas mulheres da corte francesa, depois da corte francesa de outras cortes, e elas começam a aceitar. Então, elas começam elas compram, né, essa ideia do criador que cria e que já não é mais a cliente que vai com as suas ideias. É ele que tem as suas próprias ideias. E o Worth, ele entrava em comum acordo com as clientes, né? Não é como se ele fizesse absolutamente tudo o que ele queria, que é o que acontece um pouco mais hoje na alta costura, que os diretores criativos têm muita liberdade. O Worth, ele tinha uma certa liberdade, sim, para a época, mas ainda assim ele precisava fazer roupas que estivessem de acordo com os gostos, né? Então ele também não foi um revolucionário. Ele não foi uma pessoa que fez mudanças radicais nas roupas. As mudanças que o Worth fez de radicais foram mais no campo da parte de negócios da moda, na parte de apresentar os seus desfiles. E claro, ele tinha bastante talento, as roupas dele eram muito bonitas, e as mudanças que ele propôs na moda foram coisas mais... uma mudança ali na crinolina, uma coisa mais no acessório, foram mudanças sutis. Então ele era sempre um homem muito equilibrado ali no meio termo, né? Ele gostava de acompanhar, né, sentir a atmosfera do momento para saber o que as clientes queriam, mas ao mesmo tempo ele não era, por exemplo, um Paul Poiret que queria revolucionar tudo. Uhum. E como que é interessante, como que essa questão de influência já vem desde aquela época, né? Que eles procuraram, porque para ter uma oportunidade de mostrar o trabalho ser reconhecido, ele precisava achar uma mulher que fosse uma mulher influente. Exatamente. E aí, a partir do momento que essa mulher usasse a roupa dele, e era uma mulher que era referência, que as pessoas olhavam muito, observavam, todo mundo queria. Isso. Então isso não é algo de hoje, né? Já vem lá de muito tempo, essa questão da mulher influenciar, de uma mulher que tem uma personalidade muito forte, que tem uma personalidade, né? Porque geralmente as mulheres, homens, a gente fala mais de mulheres, mas assim, que tem uma personalidade, elas influenciam, mesmo sem saber. Então... Exatamente. E outra coisa que ele fazia, né, a mulher dele usava as criações dele, ela foi uma pessoa que circulava ali, e ele também, ele usava alguns espaços, né, então, quando as clientes dele apareciam em ambientes públicos, em eventos públicos, usando uma criação do Worth, estava fazendo uma propaganda para ele. Então, ele precisou aí dessa chancela, né? Se ele não tivesse essa chancela de alguma corte, ele não teria conseguido o sucesso que ele conseguiu. Uhum. E depois, eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão dos desfiles, que as pessoas não entendem como que as peças de desfile, elas não são roupas para serem usadas, elas não são
não é um prêt-à-porter, né? Aquela roupa pronta para usar. Ela é uma roupa que vai ser toda destrinchada, ela vai ser mudada. Ali são tendências, né, Gabi? Nos desfiles eles mostram as tendências da moda. Por isso que é tudo muito exagerado. Isso. Aqui eu acho que é interessante a gente fazer de novo mais um paralelo com a alta costura do passado, porque a alta costura do passado ela tentava até ser mais comercial. Hoje em dia ela já não tem essa cultura. Né? Então, por exemplo, o Worth, quando ele criava para vender, ele criava para que seus vestidos fossem vendidos. Depois nós vamos ter algumas situações ali no século XIX, uma tentativa de reforma do vestuário, uma tentativa de uma criação de um vestuário mais artístico. Aí no início do século a gente tem um Paul Poiret com umas criações um pouco mais diferentes e às vezes até absurdas. E aí a moda vai cada vez mais vindo com... Aí vem depois a Schiaparelli, com criações também influenciadas pelo surrealismo. E hoje em dia, que qualquer pessoa que para ver, né, por que as roupas dos desfiles são tão diferentes? Porque elas não são roupas, elas são roupas para apresentar um conceito. Né? E esse conceito ele vai estar sendo apresentado de uma forma maximizada, né? Não de uma forma diluída. Então, o que o diretor criativo vai apresentar? Então, a gente tem que observar as cores, as texturas, os detalhes, os penteados, a maquiagem. Tudo isso que aparece nos desfiles de alta costura acabam tendo uma influência no prêt-à-porter, até mesmo na fast fashion, em outras marcas, né? Não vai aparecer como na alta costura, mas vai aparecer ali um detalhe de uma gola, uma cor que foi muito repetida, um detalhe de renda, um detalhe de pulso. Então, né? Isso. Né? Não é uma roupa... A alta costura é quando a moda encontra a arte. A arte, quando nós vemos um quadro não precisa de um sentido. Então, na alta costura é muito nesse caminho, né? Como todo mundo gosta de falar, é um laboratório. É o momento onde a moda pode brincar, onde os diretores podem criar coisas absurdas, impensáveis, usar técnicas diferentes, silhuetas desproporcionais. É como se fosse um grande sonho mesmo. É desafiar as lógicas da moda. E a partir disso, alguns elementos acabam chegando até nós, mas não da forma da alta costura. Né? Então, realmente, é diferente porque não é um prêt-à-porter, não é um desfile de moda comercial, não, a intenção não é que a roupa seja usada nas massas, tanto que as roupas diferentes elas acabam sendo usadas por embaixadoras das marcas, artistas, pessoas que compram algumas peças porque colecionam, mas não são roupas feitas com o intuito de agradar realmente o público. Então é por isso que é tudo muito absurdo, não é uma roupa para vestir. É porque quem não é desse meio da moda não entende mesmo. As pessoas, eu vejo falando assim, nossa, eu não sabia disso, achava, por isso que eu nunca entendi por que o desfile era dessa forma, né? E assim, você acha que o prêt-à-porter ele democratizou a moda? Ele veio para poder democratizar mais a moda para as pessoas? Sim. O prêt-à-porter, ele... Não só o prêt-à-porter, na verdade, a Revolução Industrial ela é muito criticada, e eu entendo que a Revolução Industrial ela trouxe alguns problemas ambientais que persistem até hoje, mas a partir do momento que fazer roupa se torna mais fácil, essa roupa chega em pessoas que antes não podiam comprar roupas, exatamente porque o processo de fazer roupa era muito caro. Então, as melhores roupas estavam com as pessoas da elite. A partir da segunda Revolução Industrial, a classe média e até mesmo a classe baixa vai conseguir se vestir de uma forma melhor. E aí a gente vai ter a criação das máquinas de costura. A partir das máquinas de costura, mulheres vão conseguir trabalhar em casa, ter uma própria renda. É muito interessante como uma coisa leva a outra, né? Então a moda também tem muito a ver com a tecnologia do seu tempo. Mas o prêt-à-porter, sem dúvida, ajudou a
a democratizar a moda, né? A alta costura, ela continua sendo muito importante, né? Essa semana nós estamos falando sobre alta costura, os veículos de comunicação de moda estão falando sobre a alta costura, porque a alta costura ela continua ainda sendo aquele parâmetro do ápice da moda, mas o prêt-à-porter é aquilo que conversa, que dialoga com as pessoas, né, com o consumidor final, né, a maior parte dos consumidores, né. Nós não vamos sair na rua com um sapato no estilo do Alexander McQueen, porque não faz sentido. Então, para o consumidor que não tem esse contato tão grande com a moda, olhar para essas coleções de alta costura pode ser parecendo uma coisa bizarra, né? Então as pessoas acham feio e estranho. E aí o prêt-à-porter acaba tendo um interesse maior porque a pessoa consegue se imaginar vestindo aquela roupa. E eu gosto muito desse trabalho manual, né? Então, assim, o trabalho manual impacta no valor da exclusividade das peças. São peças exclusivas. E essa questão do trabalho manual, eu gosto muito do bordado, eu até tive lá na Dior, e eu vi eles fazendo esse trabalho manual, eles bordando ali pra gente poder ver. E é impressionante, assim, é incrível o trabalho deles, como que é um trabalho perfeito. As pedras são todas idênticas, é tudo feito, assim, demora muito para fazer, é um processo muito demorado, então existe um valor nisso, porque é o tempo ali daquela pessoa que está bordando. É por isso que a peça é mais cara, né? As pessoas não entendem, mas eu acho um absurdo uma peça custar o preço desse. É porque também não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo a alta costura, realmente. Não é que está excluindo ninguém, mas ela diferencia uma classe social. Sim, eu falo bastante isso no curso sobre o luxo que eu ministrei, porque a questão aqui falando do luxo de uma forma, vai ficar gravada assim, vai ficar gravada. Vai. Vai ficar gravada, né, Simone? Acho que vai, muita gente vai assistir depois. Tá? Com certeza. Quando a gente fala de luxo, a gente não vai falar, né, só de marcas de alta costura. Dentro do luxo vai ter as marcas de alta costura e outras marcas. O luxo, ele não é só o produto. O luxo, ele é uma narrativa. Uma narrativa que é muito bem construída. E as marcas de alta costura, elas chegaram exatamente nesse topo porque elas conseguiram construir os seus mitos. Então, quando a gente fala da Dior, a gente está falando do grande mito que foi Christian Dior, da Chanel, a Gabrielle Chanel. Então, existe um mito, né? Existe o culto ali ao estilista, existe a tradição, a parte artesanal, a qualidade do produto e, claro, o preço não pode ser igual. Porque se for um preço acessível, todo mundo vai ter. E aquilo que todo mundo tem não é mais interessante. Se todo mundo tem, já não tem valor. Então precisa ter um valor diferente para que poucas pessoas tenham. Quem fala muito disso é o Thorstein Veblen, né? Na teoria ali da emulação, né, de que as pessoas que estão mais embaixo vão querer copiar as pessoas mais de cima. Isso fazia muito sentido dentro do contexto do século XIX, no qual ele estava, e continua fazendo sentido hoje em dia, né? A gente pensa aí em falsificações, pessoas usando falsificações. Então, ainda é algo que mexe muito com a pessoa, né? Essa questão do luxo, da exclusividade, né? Então, o ser humano, dentro de si, ele tem uma vontade de ser de pertencer e ao mesmo tempo se diferenciar. O Lipovetsky, ele fala uma coisa muito interessante no livro Luxo Eterno, né, que quando o Thorstein Veblen fez o estudo dele, as pessoas queriam muito parecer com a elite. Hoje em dia, né, de acordo com o Lipovetsky, eu concordo com o Lipovetsky, nós estamos numa era mais individualista. Então, mais do que pertencer a uma elite, as pessoas querem pertencer a si mesmas. Elas querem o prazer de serem diferentes, né, de criarem uma persona, uma coisa muito exclusiva. Muito interessante você falar isso, porque eu estava até vendo essa questão da massa, né, da grande massa. Nesse livro também fala a Catherine Hill, você já ouviu falar nela? Catherine Hill, ela foi uma mulher revolucionária também, que ela
ela entendia muito sobre a compra, sobre o que era a necessidade do cliente dentro de uma loja de departamento, uma loja grande. Tipo uma Harris, eu esqueci o nome daquela loja que tem nos Estados Unidos, que tem Macy's, essas lojas maiores. E ela chegou, e um dia ela estava trabalhando na loja, ela estava dentro dessa loja, e chegou um cliente, e ele foi procurar um presente para a esposa, e ele falou que queria comprar um chá, e ela falou assim, não, aqui nessa loja você não vai encontrar nada de interessante para sua esposa. E esse cliente era o proprietário da loja, ela não sabia, ele era o dono. Então, ele ficou assim, aí quem contratou ela, falou com ela, você vai ser demitida. Ele vai te demitir, porque você falou isso com o proprietário. Só que, pelo contrário, ela ganhava, eu acho que $60 por dia, por semana, alguma coisa assim. Ele ficou tão impactado com a resposta dela, porque ele tinha um concorrente, uma outra loja concorrente, e ele não estava entendendo por que não estava vendendo. E ela trouxe a resposta para ele. Então, quando ela fala isso, ele fala, essa mulher é diferente. Eu preciso dela para ser a pessoa que vai comprar aquilo que eu preciso vender, aquilo que as pessoas estão procurando. Então, ele já era um grande visionário. E ele dobrou, o salário dela foi para $250 mil só para ela ser compradora dessa loja. E aí a loja cresceu demais. E aí ela que descobriu o Missoni. Né, quando veio Missoni, quem não conhece Missoni, que tem aquelas tramas, né, aquele zigue-zague. E quando a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, as pessoas vão atrás dela, né? Então o boato correu dessa mulher, de como que ela era diferenciada, em uma outra loja do Japão. Aí tá, por isso que tudo é importante a gente entender a questão da guerra, porque uma guerra, ela realmente ela interfere em tudo que acontece ao redor, em tudo. A moda muda, então começou a ter uma guerra, ia começar a ter a guerra, e ela ficou com muito medo de estar no lugar que ela estava, nessa loja. Então ela decidiu escolher para o Japão. Ela falou, eu vou aceitar essa proposta para o Japão, e foi. E deixou ele, né? Deixou esse salário e foi para lá. Só que aí lá no Japão que começa essa questão da massificação e da cópia das roupas. Então, a pessoa que era proprietária da loja lá queria que ela copiasse o Missoni. Falou, não, eu consigo algumas pessoas, os costureiros, para fazerem essas mesmas peças com valor muito mais barato para vender na minha loja. Eu quero que você vá atrás deles. Só que ela não fez isso. Ela falou, não, eu não faço isso, eu trabalho com exclusividade. Ela não aceitou. E aí ela começou tudo do zero. Ela voltou ao ponto de partida. Então é muito interessante você entender assim, que hoje em dia as pessoas não entendem essa questão da cópia, né? De como que isso interfere, como que tem pessoas que se vendem mesmo por uma cópia, porque vão vender mais. Mas aí ela perde essa exclusividade, que é o que as grandes marcas hoje brigam por causa disso. Sim, e é interessante, é importante falar que desde o início da alta costura existe falsificação. A falsificação, o próprio Charles Frederick Worth, a casa Worth enfrentou falsificação, Paul Poiret enfrentou, a Chanel, a Dior, todas essas grandes marcas elas foram. E principalmente no o mercado dos Estados Unidos, eles tinham espiãs, né, que a gente chama, que eram espiãs da moda, eram mulheres que iam com câmeras e elas iam nos desfiles, elas assistiam e elas passavam todas as informações, esses desenhos eram copiados, depois transformados em moldes e essas roupas eram massificadas nos Estados Unidos. Tem um filme com a Bette Davis, que se chama Modas de 1934, que fala sobre essa indústria da falsificação de roupas. Eu deixo de indicação para vocês. Ai, deve ser muito bom, porque as pessoas acham assim, mas elas se justificam para comprar uma peça falsificada, né? Mas eles cobram muito caro, então não tem problema. Só que assim, eu falo, mesmo que ninguém saiba que você está usando uma peça falsificada, você sabe. Eu acho que a gente também, Simone, desculpa só falar uma coisa, eu acho que a gente tem dois grupos no Brasil das pessoas que não conhecem as marcas e usam sem saber. Tem isso também, sim. Tem bastante. Pessoas que não sabem o que é Chanel, quem foi Chanel, e compram porque acham genuinamente bonito, então é um grupo de pessoas que não sabem. E por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que compram falsificações muito bem feitas
para aparentar, né, um tipo de vida na internet, porque quando a pessoa aparece usando uma marca, aquilo acaba chamando a atenção das pessoas, né? Nós ainda estamos dentro de uma sociedade que valoriza esses signos sociais, esses símbolos, né? Então, usar uma marca de alta costura, usar uma marca de luxo ainda é um símbolo de prestígio. São aceitas, né? Principalmente nesse meio da moda, esse meio de influencer, isso é muito forte. Exatamente. E a alta costura, ela influencia o prêt-à-porter em quais aspectos você acha que ela influencia? Assim como eu falei, a alta costura ela vai influenciar muita coisa, né? Como eu disse, aspectos de styling, de maquiagem, de penteado, mas sempre nos detalhes, né? Nunca nos exageros. Então, é um detalhe de uma gola, é um tipo de botão, é um conceito que vai aparecer no prêt-à-porter muito mais diluído, e ainda vai ser mais diluído numa marca comum, numa loja de departamento. Então, realmente os botões são muito. Eles usam muito botões, né, nisso. E a Chanel, isso é uma dúvida que eu tenho, mas eu acho a Chanel. Os botões da Chanel, acho que nenhum botão é igual, né? De alguma peça. Você já ouviu falar nisso? Que Sim, eu não vou falar, não posso confirmar com certeza, mas tem esse boato. Botões, né? Isso. E um é diferente do outro. E você acha que. E a alta costura hoje, o que você acha assim? Que ela ainda é arte? Ou ela virou apenas uma vitrine comercial, assim? Porque ela ela virou uma vitrine também comercial. Mas você acha que ela continua sendo arte ainda, igual antigamente? Sim, sim. Não, ela continua, ela dá mais liberdade para os diretores criativos. Ela continua sendo ainda algo... O que eu acho que não pode acontecer é que... Historicamente, a gente já viu, por exemplo, quando a Itália fala do Made in Italy, é uma resposta da Itália à altura, né? Porque para as pessoas que achavam que moda de verdade só era feita na França, a alta costura ela continua sendo importante, ela vai continuar sendo importante, ela construiu o seu mito, ela deixou legados e continuará deixando legados, mas eu acho que é sempre importante a gente pensar que em aspectos técnicos, uma roupa de alta qualidade pode ser feita em todos os países do mundo. Então, aqui no Brasil nós temos pessoas e marcas que fazem roupas em altíssima qualidade, na Índia, enfim, todos os países do mundo têm os seus talentos, né? Então, cada país poderia ter a sua própria alta moda também. É que a França levou isso num nível muito político. Então, é uma parte legal. Então, você só pode usar o termo alta costura dentro da legalidade. Se você não estiver dentro da legalidade, você não pode usar. Eu acho que a gente tem que olhar para a França, eu sempre digo, a gente tem que olhar para a França como um exemplo de um país que é referência na moda, porque foi um plano que foi construído ao longo de décadas, de séculos. Eles captaram que a moda poderia gerar muitos empregos e decidiram, né, investir pesadamente nisso. Tanto que a indústria da moda dentro da França é uma indústria extremamente importante, que emprega milhares de pessoas, seja em Paris, seja no interior da França. Então eles tiveram essa visão. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso de positivo e tentar reproduzir aqui no nosso contexto do Brasil com as coisas que são particulares do Brasil, porque o Brasil tem as suas próprias técnicas, o Brasil tem os seus talentos, o Brasil tem as suas dificuldades também, mas eu acho que a gente tem que sempre olhar para alta costura e falar, ok, é incrível, é espetacular, às vezes nem é também, porque também não tem como falar que todo desfile de alta costura vai apresentar peças em alto nível. Então, eu acho que já não dá mais para aquele discurso o bom mesmo é só a alta costura. A alta costura, ela é uma arte, mas falar que só ela
só os estilistas da alta costura, só as equipes criativas da alta costura fazem uma costura boa, eu acho que é diminuir demais o trabalho de outros criadores ao redor do mundo, e até mesmo aqui dentro do nosso país. Então, tem umas marcas brasileiras, né, que transitam assim, entre o prêt-à-porter e o luxo artesanal. Tem algumas marcas que eu gosto muito, por exemplo, Marta Medeiros. Eu acho o trabalho dela incrível com a renda. Acho aquilo também, para mim, é considerado uma arte. Eu acho maravilhoso. Tem muitos bordados. Eu gosto muito do bordado. Eu particularmente gosto muito do bordado, porque eu venho de uma família que, assim, minha mãe, ela é artista. Minha mãe fez artes plásticas. Então, ela tudo que eu sei sobre história, sobre moda, sobre arte mesmo, eu aprendi com ela. Então, ela levava eu e minhas irmãs pequenininhas em museus para poder contar as histórias. Minha mãe é uma enciclopédia ambulante. Ela sabe tudo que você pode imaginar de história da moda, da arte, de tudo. Porque a arte é muito ligada na moda, né? É uma coisa totalmente inerente. Então, eu gosto muito disso, e ela fazia as peças. Minha mãe desenhava as peças e tinha uma costureira na minha casa que costurava pra gente aquilo que ela criava. Então, eu e minhas irmãs sempre fomos muito bem vestidas. A gente sempre gostou muito de tudo. Era vestido de festa junina, as roupas do aniversário, que era temático. Ela fazia o tema da festa e costurava as peças pra gente. Então, tudo isso vem muito da minha infância, eu gostar. Sabe, eu gosto disso. As pessoas às vezes falam assim, ai, mas como que a pessoa consegue, né, se arrumar e maquiar? Mas eu falo que isso ajuda você até a ficar melhor, a ser uma pessoa melhor. Isso é um cuidado com você mesmo. Eu falo que quem ama, cuida, né? Então, se você se ama, você vai se cuidar. As pessoas que... eu acho que quando você começa... É um assunto que nem está dentro do nosso assunto, mas assim, quando a pessoa começa... Vai indo. Eu amo, que a moda é assim. A ficar depressiva, a primeira coisa que ela perde é a imagem. É a falta do cuidado. Ela não quer mais cuidar, ela não quer tomar banho, não quer nada, né? Eu falo que como que isso é importante. Então, a gente também conta uma história, né? A nossa vida, a forma que você veste, tudo isso vem de crenças que você leva dentro da sua vida, que você cresce ouvindo da mãe, do pai. Então, muito do que as pessoas são hoje, do que elas mostram hoje, às vezes na internet, vem muito dessa criação. E interfere na vida dos filhos. Porque hoje eu amo isso, por quê? Porque eu fui criada dessa forma. É claro que isso pode ser desenvolvido também, né? A pessoa pode não ter tido uma família que gostasse e ela desenvolveu um amor pela moda, de entender essa questão do vestir, mas impacta diretamente até na nossa identidade, eu falo, porque eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E meus filhos, e essa questão da diferença até do menino e da menina, isso vem muito da moda também, porque essa coisa do rosa, e o rosa antigamente ele era do homem, né? Exatamente. Ele não era do homem, não era da mulher, não. Não era da mulher, ele não era uma cor feminina. A mulher feminina. era o azul, era até mais o azul claro. A mulher era o contrário, né? Depois, acho que foi depois de uma princesa, não lembro da história. A gente vai ter a história do rosa e do azul dentro, né, da diferenciação de gêneros, ela é bem interessante. Ela vai começar mais a partir depois da Segunda Guerra Mundial, com mais força na década de 80 ali. Mas no pós-guerra a gente já vê ali o rosa muito associado ao universo feminino, até por questão de que na década de 50, né, nós vamos ter mulheres consumidoras consumindo muito, então tinha uma empresa lá que trabalhava com pigmento rosa, que começou a meio que, olha, o rosa é de mulher, então aí fazia eletrodoméstico rosa. É uma história bem interessante do rosa dentro da moda. Então, isso aí vem, né? Isso aí também, até hoje a gente faz essa questão quando vai nascer o menino, é menino ou menina, e tem o bolo ali rosa ou azul, isso aí perdurou por muito tempo. Então, essa questão do rosa e do azul, né, que eu estava falando do vestir, meus filhos hoje, eles entendem, eles sabem o que é belo, essa questão do que é bonito, que eu falo que é bonito para todo mundo. É claro que cada pessoa... Todo mundo tem um gosto específico para alguma coisa, né? Um estilo pessoal, mas o belo, eu falo assim de uma praia maravilhosa. Você vai olhar ali, todo mundo vai achar bonito. Você pode não gostar de praia. Você pode não gostar de Maldivas, não querer ir lá nunca, mas se você falar que lá é feio, não tem jeito, é lindo.
Então, esse belo, meus filhos hoje eles sabem discernir até com quem eles querem casar. Eles olham e falam, mãe, acho que não gostei da forma que as pessoas se vestiu desse jeito, eu acho muito rebelde, né? Porque acaba que existe um arquétipo naquilo que a gente veste, né? A gente mostra um arquétipo. Então, eles têm 11, 13 anos e 14 anos, que você fez agora, e desde pequenininhos. Eu sempre segui o padrão que minha mãe fazia, né? Vestia até muito de menina, colocava muito vestido nela, e o Estevão muito aquele menininho, até suspensório ele usava, que eu gostava, gravatinha dele bebê. Então, eu acho que isso firma muito a identidade também, né? Não tô falando aqui tô falando nada aqui, tá, gente, de gênero, sem essa questão de conceito, de nada, mas existe um conceito, sim, do masculino e do feminino, que às vezes a gente consegue firmar isso nas crianças, nos nossos filhos, na forma como você faz, como você age, como você veste, como você se comporta, porque é um comportamento, né? É um padrão de comportamento que a gente tem, essa questão do vestir. Você quer falar? Eu achei interessante esse ponto que você levantou dessa questão do rosa e do azul, porque realmente a gente pega quadros do século XVIII, os homens usavam rosa, usavam peruca, usavam maquiagem. Esse homem menos enfeitado, mais sóbrio, ele é fruto da era vitoriana, sem dúvidas. Então, você não acha que depois, nós já estamos finalizando, já estamos indo para o final, mas depois da Revolução Industrial, isso mudou muito, né? Porque aí veio essa questão do trabalho e não tinha como você trabalhar com aquelas roupas. Até o cabelo da mulher, um cabelo solto nas fábricas, é perigoso. Isso, né? Então, as mulheres começaram a prender o cabelo, né? Elas tiveram que prender o cabelo. Por isso que até hoje a gente vê isso, a mulher prendeu o cabelo para poder trabalhar, às vezes numa cozinha ela prende o cabelo, ela coloca uma touca. Todo esse genes, tudo vem lá de trás. Isso, é porque o cabelo da mulher, ele sempre foi considerado uma coisa muito erótica. Então, em várias culturas, a gente pega na cultura romana mesmo, a matrona, ela tinha que estar com o cabelo preso. Aí nós vamos ter alguns momentos da história que a mulher vai usar o cabelo solto, mas em grande parte, em várias culturas, a mulher vai usar o cabelo preso porque estava atrelado com o conceito de respeitabilidade. Então, a mulher se mostrava com o cabelo solto quando ela estava dentro da casa, quando ela estava com o marido, e até o ato de usar chapéu, né? A gente hoje em dia não usa chapéu. Em 1930, qualquer mulher que fosse procurar emprego teria que estar usando chapéu e luvas, porque isso era um conceito de respeitabilidade daquela época. É muito interessante, é verdade. Nesses filmes de época mesmo, quando você vê a mulher, todas estão com coque, com cabelo preso, com chapéu. E aí, quando elas estão no quarto delas, que elas estão de cabelo solto, é aquele cabelão enorme, né? Isso. Aí a gente já puxa até um pouquinho para o figurino. Sempre que num filme de época uma personagem é rebelde, eles colocam ela com o cabelo solto. Porque é uma transgressão. É uma forma de transgressão. Tipo, você transgredir ali um conceito, né? Uma etiqueta social. Então são detalhes. A história da moda ela é fantástica por isso. Que ela tem todas essas nuances, né? A gente não vai falar só de roupa, a gente vai falar de penteado, a gente vai falar de maquiagem, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de cultura, de política, de economia, e é por isso que é tão grandiosa. É incrível mesmo. E o cabelo dela, geralmente, é aquele cabelo em onda, né? Fica o cabelo quando é solto, parece aquele cabelo que era trançado e soltou. Isso. Na era vitoriana, as mulheres usavam muitas tranças. Era comum que as mulheres também, tanto já no século XIX, usassem apliques. No início do século XX, usavam apliques. Aí os apliques voltam com tudo na década de 60. Aí já nos anos 40 já é um pouco diferente, porque tá na guerra, a mulher, ela meio que usa o cabelo dela como acessório. Então, os penteados dos anos 40, eles parecem verdadeiras esculturas. Eram penteados muito, muito trabalhados, porque muitas mulheres não tinham chapéus, não tinham enfeites de cabelo, então elas meio que usavam o cabelo, né, como um tipo de adorno. Acessório. Isso, exatamente. Elas usavam como acessório, Muito incrível. Então, assim, as pessoas agora, quando vocês que estão assistindo a gente forem assistir algum filme, assiste o filme com essa visão. Essa questão de entender o figurino. Você assiste os filmes assim, né, Gabi? Com certeza. Você já olha sim. o figurino e olha tudo. Sim. Eu digo que um figurino é bom quando ele faz
parar de reparar no figurino. Quando eu mergulho na história e deixo de prestar atenção no figurino, é porque ou o figurino é muito bom ou a história é muito boa. Quando o figurino é muito bom, você realmente está acreditando ali que está muito próximo da realidade, você meio que esquece que você está vendo uma série, um filme. Mas eu gosto, né? Eu vejo referência histórica até em animações da Disney, por exemplo. Eu gosto de ver detalhes, então eu gosto de assistir e falar, nossa, eles pegaram essa referência lá do século XV, referência dessa cultura. Nossa, esse estereótipo aqui que eles usaram tá errado. Ah, eles não fizeram tão bem essa roupa. Então eu gosto muito, sim, de analisar figurino. Que é tudo muito intencional, né? Tudo com uma intenção que eles fazem. E aí comunica muito melhor. Porque o figurino as pessoas têm uma ideia muito equivocada do figurino, né? Já tô dando até um gostinho, né, do curso que eu vou ministrar. Mas o figurino bom não é aquele figurino, o figurino que tem que ser bonito. O figurino bom é aquele figurino que ajuda a contar a história. No macro e no micro, ou seja, a história no todo e a história de quem tá usando aquela roupa. Então, as cores, tudo aquilo precisa me falar do personagem. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é introspectivo, se ele não é, se ele tá escondendo alguma coisa. Então todo o figurino vai falar sem abrir a boca. Ele não vai abrir a boca. Um personagem vai aparecer em cena e a partir disso eu já consigo tirar uma conclusão. Se ele é vilão, se ele não é vilão. Eu vi até, nós estamos acabando, tá? Porque é tanta coisa. Mas eu vi um post seu que eu achei muito interessante, que você fala a questão das cores sóbrias. Porque hoje em dia a gente trabalha essas cores mais sóbrias, né? O bege, essas cores neutras, como cores elegantes. Então a pessoa que usa essa cor e ela tá num estilo monocromático, ela tá mais elegante do que se ela usar, por exemplo, uma cor pink, usar um vermelho, uma cor muito forte. E você falou lá, você estava explicando que essas cores eram cores de pessoas mais pobres na época, né? Sim, porque você colorir uma roupa sempre foi algo muito caro. Então, se você coloria a sua roupa, era sinal de que você tinha dinheiro. Para se obter, por exemplo, púrpura, precisava do murex, que é um tipo de molusco, e precisava de muita quantidade. Então, quem usava púrpura em Roma em alguns momentos foi só o imperador, e em alguns outros momentos a elite. Então era um processo muito demorado. E para ter uma pigmentação boa, precisava de mais dinheiro ainda. Então o que acontecia é que as pessoas pobres ou não tingiam as roupas, ou tingiam com casca de cebola, com algumas raízes, mas acabava desbotando, até pela troca, né? Porque a pessoa que era pobre naquela época, ela não trocava de roupa como nós trocamos de roupa, por exemplo. As sandálias, algumas peças de roupas eram deixadas como herança. Então, a pessoa lavava a roupa muitas vezes, remendava as roupas muitas vezes, isso fazia com que ela fosse descolorindo e ficando sempre com aquela cartela, né? Por isso que dentro dos filmes de época, sempre que tem personagens que estão numa situação econômica muito difícil, ou numa classe menos favorecida, a cartela de cores não vai ser tão colorida. Isso quer dizer que em todos os momentos da história foi assim? Não. Nós vamos ter algumas culturas que vai ter as suas diferenciações, mas pensando dentro do contexto da moda ocidental, a cartela com marrom, com palha, com bege, é uma cartela, né, que a gente vai dizer que vai representar ali a pobreza dentro do audiovisual. E hoje ela representa a riqueza. Exatamente, hoje é o oposto, porque hoje em dia as roupas coloridas já não é mais um problema, né? Porque o pigmento ele começa a ser feito de uma forma química a partir do século XIX. Então, já na década de 1850, por exemplo, que é quando surge o primeiro pigmento, que é a malveína, as pessoas ficam obcecadas e usar muitas roupas vibrantes, mas ao mesmo tempo nós vamos ter uma velha guarda que não vai gostar dessas roupas vibrantes, vai achar muito chamativa, vai tentar resistir, e até chegar hoje, né? Então hoje já não é muita gente acha que usar muitas cores, muitas estampas já não é tão elegante assim, não é tão bonito assim. E na verdade é tudo cultural, né? A gente não pode olhar os nossos gostos a partir
da nossa realidade, porque a gente precisa olhar outras culturas. Então, aquilo que é bonito dentro da nossa cultura, dentro de outras culturas, pode não ser considerado bonito. Porque cada cultura, cada sociedade tem o seu padrão de beleza estabelecido, tem as suas cores. Então, uma cor aqui que é considerada super bonita, em outro país pode ser considerada uma cor feia. E isso vai variar. E variou ao longo da história. É muito interessante. E eu quero que você deixe, Gabi, que você vai dar o curso, que você fala sobre o seu curso, que essa live vai ficar gravada, as pessoas vão ver o próximo curso que você vai dar para a gente poder finalizar. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer o espaço da Simone para poder falar desse tema que eu gosto tanto, que a alta costura teria até outras coisas para serem faladas, é um assunto que, como vocês viram, vão puxando outros pontos. E eu convido vocês para estarem presentes no curso que eu vou ministrar no dia 5 de agosto, às 8 horas da noite. Será ao vivo, mas o curso ficará gravado para quem não conseguir participar no dia. Todas as informações estão lá no meu perfil. E tem outros 2 cursos que já aconteceram e que estão na plataforma da KiwiFi, que é a moda na era eduardiana. Então, é a moda entre 1901 e 1910. É um curso para quem realmente gosta de história da moda. E temos um outro curso chamado Porque Compramos o que Não Precisamos. Aí, nesse curso, eu já falo mais da questão do luxo, né? Por que a gente sente vontade de comprar certas coisas? Nesse curso, a gente falou muito sobre as marcas de luxo, sobre grifes, sobre como aplicar algumas estratégias das marcas de luxo nos nossos negócios também, porque eu quis abordar esse curso não como ver o luxo como vilão e nem como mocinho, mas de uma forma bem madura. Claro, tem a comunidade lá no Telegram, comunidade que tem vários livros de moda, tem uma masterclass que eu ministrei ano passado de 4 horas sobre moda na Grécia Antiga. Nossa. Tem vídeo de encontros que eu já fiz dentro da comunidade. Amanhã mesmo nós vamos falar sobre o livro Luxo Eterno, dentro dessa comunidade no Telegram. Então, todos os nossos encontros da comunidade ficam gravados. E também deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem o meu perfil aqui no Instagram, @História da Moda, e também me buscarem lá no YouTube, que também é História da Moda, que lá no YouTube eu tenho vídeos bem completos sobre tudo. Eu tenho um vídeo de 40 minutos só sobre a história dos sutiãs. Então, nossa, Gabi. Como é que faz para entrar no Telegram? Como é que faz para entrar nessa comunidade? A comunidade... lá no seu... Tá na sua bio. Isso, tá tudo na minha bio. Tem todos os links. E... fica meu convite aí para vocês que gostam de história da moda, que gostam de pesquisar, como vocês puderam ver, quando a gente domina, tem um olhar mais amplo, né? A gente entende que a moda não é só uma peça de roupa, ela é uma peça de roupa, mas ela é muito mais. Existe todo um discurso por trás daquela peça. E, novamente, agradeço o espaço, agradeço cada um de vocês que estiveram aqui presentes, tanto os que estão agora ao vivo, como os que vão assistir essa live posteriormente. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço demais, porque você é uma enciclopédia da moda. Ainda então, mas cada vez que eu leio mais, eu descubro que eu não sei de nada. Mas e aí eu quero saber mais, ainda mais. Mas é assim mesmo, e a leitura é viciante, né? Você começa a ler, você não para, né? Você fica... Eu amo também. Então, muito obrigada por aceitar o convite, né? A gente nem se conhece pessoalmente, se conheceu aqui, eu que procurei a Gabi. E quero fazer mais lives com você, se você aceitar, a gente pode fazer mais. Será um prazer. Pessoas... Sempre é um prazer falar sobre aquilo que eu tanto amo. Eu realmente amo. Aí, ó, tem pessoas, ó, comunidade no Telegram é muito rica. Isso, realmente, quem faz parte da comunidade, a comunidade é bem, é um investimento aí para quem, assim, não é claro, para quem trabalha com moda faz mais sentido entrar, mas nos meus cursos e até mesmo dentro da comunidade, nós temos pessoas que estão em transição de carreira, nós temos pessoas que não trabalham com moda, mas fazem parte porque entendem que conhecimento é poder, e conhecimento é poder.
Com certeza. Não, e é muito bom, né? Você saber do que você está falando, você sabe do que você está falando e passa isso muito bem, de uma forma muito gostosa a gente entender, da gente ouvir. Eu ficaria te ouvindo aqui a noite inteira. Eu Obrigada, poderia viu, falar. Gabi? Foi isso. A aula de moda na Grécia era para ser 2 horas e meia e virou 4 horas. Eu fui me levando. Eu vou entrar lá, quero assistir. Obrigada, então. Obrigada, gente. Todos vocês que estiveram aí, vocês que vão assistir depois. Eu sei que muita gente vai assistir depois. Muita gente mandou mensagem para mim, falou que não ia poder estar aqui presente agora, mas a live vai ficar gravada e é uma live muito rica. Vocês encaminham ela para os amigos, para todo mundo que se interessa por esse assunto e que não se interessa também, mas quer saber, quer ter um conhecimento aí sobre nessa área. Tenho certeza que vai ser muito interessante para as pessoas também, como foi para mim demais, como eu amei. Então, obrigada e até a próxima, né? Se Deus quiser. Amém. Até a Deus. próxima. Obrigada, Um beijo para beijo. todo mundo.